Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite que foi formulado pelo Laís e pelos organizadores deste seminário, ou deste workshop, ou deste encontro, para virmos até Natal para dar um contributo para o conhecimento, designadamente na área da inteligência artificial. Portanto, nós, digamos, quero os meus colegas César Teixeira e Jorge Henriques, planeámos, digamos, uma espécie de mini curso, se é assim que se pode dizer, sobre as várias etapas de um pipeline, ou seja, de um fio condutor que envolve a aquisição de sinais, o pré-processamento, a extração de features, a decisão e depois, digamos, o fecho da malha sobre eventualmente sobre um paciente ou sobre um doente. Ora bem, hoje vamos começar pela coisa mais básica que existe, que é a recolha de sinais. E designadamente iremos orientar os sinais para biosinais aplicados, digamos, à cardiologia, ou seja, ao ECG. Os exemplos são todos, digamos, orientados ao ECG. Mas antes disso, ando aqui um bocado perdido. Antes disso, o que é importante? É perceber o que é um sinal. Antes de começarmos a falar sobre técnicas de pré-processamento de sinal, precisamos saber o que é um sinal. E, digamos, além disso, um sinal em geral, depois precisamos saber que tipos de sinais nós podemos encontrar que são decorrentes de processos fisiológicos, designadamente os biosinais. Em seguida, como é que nós vamos adquirir estes biosinais? Não faz sentido nenhum atualmente termos um indivíduo, uma pessoa, um utilizador a recolher sinais que o indivíduo, o paciente ou um determinado sistema fisiológico vai, digamos, apresentando ao longo do tempo. Para isso, digamos, temos a aquisição automática de sinais. E isto é um dos problemas que vamos tratar aqui do ponto de vista, digamos, das limitações que estão, digamos, inerentes. Finalmente, digamos, passaremos para a parte de processamento propriamente dita, que é, digamos, um pouco dar assim por alto alguns conceitos de processamento digital de sinal, e depois vou aplicar, digamos, estas técnicas uma das features na área da cardiologia, que é, por exemplo, a variação ou variabilidade do ritmo cardíaco. Neste caso, precisamos de conhecer o ritmo cardíaco ao longo do tempo. Ora bem, então vamos lá começar propriamente dito com o conceito de sinais. O que é? Quando nós pensamos em sinais, cada um de nós em sinais, temos, digamos, a construção mental de algo que varia no tempo, tem uma curva. E essa curva representa o quê? Representa um processo qualquer. No caso, digamos, de processos fisiológicos, pode representar uma temperatura, pode representar a atividade elétrica do coração, do cérebro, o som cardíaco, bem, muitas coisas. Ok? Portanto, o que é que nós pensamos? Um sinal não é mais do que, digamos, uma grandeza que nós vamos, ou que ela, digamos, a grandeza de uma determinada variável que evolui ao longo do tempo. Para já só pensar em sinais no domínio do tempo. Estes sinais podem ser, digamos, contínuos. Okay? Por exemplo, a temperatura a evoluir ao longo do tempo é um sinal contínuo, ou discretos, ou seja, são eventos que ocorrem no tempo em determinados instantes, que podem ser periódicos ou não periódicos. E, portanto, temos aqui dois exemplos. Em cima, o exemplo de um sinal contínuo, e em baixo o mesmo sinal, mas, digamos, observado em instantes particulares, ou seja, por exemplo, em cada segundo, ou cada microsegundo, ou milissegundo. Portanto, em boa verdade, um sinal não é mais do que, ou melhor, representa uma função de multivariáveis, em que estas variáveis são o domínio e, como contradomínio, esta variável x, que é, digamos, o sinal que nós estamos a observar. Ora bem, depois temos, eu já falei implicitamente, do conceito de evolução no tempo. Portanto, a evolução no tempo pressupõe uma série temporal. Okay? Portanto, que pode ser discreta ou contínua. E, associado a um sinal, temos sempre o conceito, como eu disse anteriormente, é o tal sistema fisiológico. E é, de certa forma, o sinal pode ser
a resposta a um estímulo. Portanto, não é mais do que quê? Temos é como se tivéssemos um sistema que está a ser atuado por variáveis, por exemplo, exógenas, ou seja, exteriores, e ele evolui ao longo do tempo em função dessa excitação e das condições iniciais. Portanto, é o que nós temos ali, YT. Eu vou evitar muita matemática, mas vou falar de forma, digamos, mais descritiva e evitar, digamos, matemática. Ora bem, depois temos uma outra coisa com o sinal. O sinal, além de ter, digamos, a sua amplitude ao longo do tempo, ele também pode ser descrito pensando da seguinte forma: que componentes de frequência é que estão incorporadas no sinal? Esta é a pergunta. Portanto, e nós podemos decompor um sinal no espectro de frequência. Ok? E é o que nós temos aqui embaixo. Okay? Portanto, nós podemos analisar um sinal no domínio do tempo. Existem metodologias para analisar o sistema, ou digamos o sinal, no domínio do tempo, em função da aplicação. E também podemos ter interesse em, digamos, observar, ou melhor, analisar o sinal, ou estudar o sinal do ponto de vista da frequência. Por exemplo, tudo o que sejam, digamos, não faz sentido eu estudar um sinal no domínio da frequência se é um sinal DC, que se chama dizer DC, contínuo, ou seja, flat, não há variação. Ora bem, quando existem, digamos, frequências, digamos, incorporadas no sinal, faz sentido, digamos, se for esse o interesse, de, digamos, estruturarmos a potência do sinal no espectro de frequências. Por exemplo, o caso do ECG é um exemplo, que tem muitas frequências incorporadas. Faz sentido, então, analisar o sinal no domínio da frequência. Por exemplo, imaginem que nós queremos analisar ou detectar falhas, por exemplo, em componentes vibratórios. Faz sentido analisar se temos a vibração, não é? E a alteração da vibração pode ser, digamos, uma espécie de feature ou atributo para, digamos, detectar uma anomalia, então faz sentido utilizar digamos, a decomposição do sinal na frequência. Ora bem, isto são alguns exemplos de aplicação na frequência, não vou entrar aqui em pormenores, vamos passar à frente. E vamos passar para os biosinais. Ora bem, como eu disse inicialmente, existem, digamos, todos os mamíferos, basicamente, são constituídos por subsistemas, sendo, digamos, o mamífero em si, cada um de nós, um sistema. E cada subsistema contém, é como se víssemos um processo fisiológico a desenvolver-se no interior ou no seio desse sistema. E, portanto, em função, digamos, ou melhor, do subsistema, ou seja, do processo fisiológico em questão e das atividades que ocorrem nesse processo fisiológico, temos, digamos, sinais. Ok, podem ser, digamos, expressos sobre a forma de tensão, ou seja, biopotencial, tensão ou corrente. Podem ser, por exemplo, em pressão. Por exemplo, a pressão arterial ou a tensão arterial é um dos exemplos que está associada, digamos, ao sistema cardiovascular. O escoamento, digamos, também, da mesma forma. Por exemplo, o volume sanguíneo por unidade de tempo é, digamos, uma variável e, digamos, um sinal. Outros exemplos, por exemplo, a temperatura, que nós podemos, quando estamos doentes com uma infecção, medimos a temperatura para saber se estamos, digamos, acima ou abaixo do valor, digamos, normal. Concentrações químicas, por exemplo, no sangue, concentração de oxigênio e, digamos, e composições químicas, como por exemplo, todos nós, digamos, libertamos feromonas. E, digamos, essa, por exemplo, é um dos exemplos. Passando para o que nos interessa agora, que é o nosso coração. Se calhar, talvez seja, digamos, o sistema fisiológico mais importante para além do cérebro que nós temos. Ou melhor, um dos mais. E se nós olharmos para um coração, o que é o coração? O coração não é mais do que uma bomba. E é uma bomba muito particular. Neste caso, este coração tem 4 cavidades e qual é, digamos, a função dela? A função dela é, basicamente, se pensarmos nas duas
circulações, na pequena e na grande, é bombear sangue, não é? Para alimentar as células ou, digamos, para regenerar, ou melhor, renovar o oxigênio que ele transporta na grande circulação. E é curioso quando nós olhamos para o coração, olhamos, digamos, é uma máquina exemplar. Porque exige coordenação entre as várias, digamos, os vários componentes em termos de cavidades, de válvulas e tudo tem de funcionar de forma, digamos, coordenada. Se houver, por exemplo, uma descoordenação, digamos que era ao nível, digamos, de uma aurícula, vocês chamam átria, não é? Mas em português chama-se aurícula. Ou, digamos, um ventrículo, temos um problema. E esse problema pode ser bastante grave. Pode levar, digamos, à morte do indivíduo. Portanto, como é que funciona, digamos, o coração do ponto de vista elétrico? É, digamos, que tudo começa num pontinho que é, digamos, no nó sino-auricular. Que eu não consigo representar, mas ele está ali em cima, ao pé da aurícula esquerda. E, digamos, existe ali aquela coisinha muito pequenina que, digamos, sincronamente, ou melhor, não é bem sincronamente, mas, digamos, no tempo, ao longo do tempo, vai, digamos, enviar de uma descarga elétrica para promover a despolarização da aurícula, ou das aurículas. E, portanto, quando se dá a despolarização da aurícula, há, digamos o quê? A contração delas e elas bombeiam o sangue para o quê? Para as duas cavidades que estão em baixo, que são os ventrículos. Ora bem, e depois existe ali uma característica muito interessante que é, digamos, o nó digamos, aquilo é auriculo-ventricular, que é, tem ali um delay no sinal elétrico. Para quê? Para permitir o enchimento dos ventrículos. Ok? E depois, digamos, dá-se aquele delay, aquele atraso, e depois o sangue, digamos, o sinal elétrico rapidamente flui aos ventrículos e promove a despolarização do ventrículo e eu não sou especialista, digamos, em cardiologia, portanto estou a dizer do ponto de vista elétrico. E, digamos, é como se tivéssemos uma bomba de diafragma. Pá, aperta o coração de cima para baixo e o sangue é bombeado na pequena circulação ou na grande circulação. Do ponto de vista formal, do ponto de vista elétrico, o que é que nós temos? Temos ali a onda P, que é aquela primeira onda, que começa precisamente na despolarização das aurículas. Depois temos, digamos, o complexo que se chama complexo QRS, que está associado, digamos, à parte elétrica dos ventrículos. E depois temos a despolarização dos ventrículos e o relaxamento, ou a repolarização. E termina na onda T. Portanto, a característica, a morfologia deste sinal elétrico permite, digamos, tirar conclusões sobre o funcionamento do coração. E há, digamos, há patologias que são facilmente identificadas a partir desta morfologia, da morfologia do sinal elétrico. Ora bem, como é que nós, digamos, registamos digamos, a atividade elétrica do coração? Todos nós devemos saber que é o ECG, não é? O eletrocardiograma. E o eletrocardiograma, digamos, é obtido a partir de elétrodos que são colocados em determinadas posições sobre o corpo e em função do número que nós dizemos de derivações, em inglês é os leads, ou, digamos, ou o número de elétrodos, temos, digamos, olhamos para o coração do ponto de vista elétrico de várias perspectivas. E, digamos, a evolução no tempo, ou essa série temporal, digamos, contínua, é o nosso ECG. E os médicos, cardiologistas, o que fazem é olhar para o ECG e detectar, digamos,
potenciais patologias através do ECG. Se olharem para aqui, este ECG tem que estar muito certinho, muito filtrado. Porquê? Porque normalmente, digamos, os dispositivos que registam o ECG também fazem processamento de sinal. E alguns até identificam patologias logo, à partida. Ora bem, um outro sinal que é importante, também do ponto de vista do sistema cardiovascular, é, digamos, o PPG, que é, digamos, o que é que faz o PPG? Ele vai, ou permite, aliás, determinar o fluxo sanguíneo que passa nas artérias. E, digamos, se olharmos para aqui, para baixo, eu não vou tentar conseguir ver se consigo, não consigo. Na figura à direita, temos, digamos, se vocês colocarem o vosso dedo polegar sobre, por exemplo, uma artéria no pulso, vem aquela sensação de sinal pulsante que passa, que vocês medem a pulsação. E do ponto de vista do sinal, não é? Temos, digamos, a parte geométrica do sinal, é aquela coisa a vermelho que lá está, que é, digamos, o volume de sangue que passa, digamos, na artéria. Ok? E, portanto, o que é que faz digamos, o fotopletismógrafo? Registra precisamente, digamos, o fluxo sanguíneo, a variação do fluxo sanguíneo digamos, onde está a ser medido. Há várias formas de medir o fluxo sanguíneo. Há por efeito Doppler, mas também há por efeito, digamos, foto. Ou seja, o que é que este dispositivo faz? Envia digamos, um sinal luminoso, um LED verde, e vai, digamos, registar o sinal que é refletido num diodo. E depois existem, digamos, umas relações matemáticas que permitem determinar determinadas variáveis, como por exemplo, digamos, o fluxo sanguíneo, digamos, a concentração de oxigênio e por aí. Portanto, mas basicamente este é, digamos, recordam-se, eu ainda vou falar, digamos, no passado da Covid, quando as pessoas tinham em casa um dispositivo de PPG para ver, digamos, o nível de concentração de oxigênio no sangue. Porque isso era o problema. Em Portugal ocorreram mortes porque as pessoas saíam de casa e iam ao centro de saúde, mas não chegavam ao centro de saúde por falta de oxigênio. Que é porque iam ao centro de saúde, estava a escassos metros, eles saíam de casa, mas não chegavam ao centro de saúde. Uma delas foi encontrada à beira da estrada, morta, inanimada, já morta. E portanto, os médicos, quando as pessoas eram diagnosticadas com Covid, recomendavam ter em casa digamos, um dispositivo, um PPG, ou digamos um oxímetro, para analisar periodicamente a concentração de oxigênio. Ora bem, um outro aspecto importante que todos vocês já foram sujeitos, mas não de forma talvez automática, é quando vocês vão ao médico e o médico acha que têm de ser auscultados. Okay? Então arranjam digamos, colocam o estetoscópio em determinadas posições, mandam-vos respirar e o que eles ouvem são, digamos, o som das válvulas, o som, digamos, os murmúrios, digamos, o som que os pulmões emitem, ou melhor, a caixa torácica emite ao respirar, ou vocês respirarem, e portanto é, digamos, também um dispositivo, ou digamos, um sinal diagnóstico importante. Se nós olharmos para, digamos, a parte do funcionamento do coração em termos de som cardíaco, nós temos o quê? Temos, digamos, válvulas que abrem e válvulas que fecham. Se vocês alguma vez ouviram algum fonocardiograma, e é, digamos, a forma como as válvulas, as 4 válvulas, funcionam. E pode-se tirar, digamos, também informação a partir do som cardíaco, através de um fonocardiograma. Ora bem, praticamente, numa pessoa normal, temos 2 sons fundamentais, que é o som S1 e o som S2, que é, digamos, que está associado ao início da sístole
digamos, e ao fim da sístole. E temos ali, não é, muito regular, digamos, um fonocardiograma regular que permite, digamos, neste caso particular, dizer que a pessoa não tem, digamos, sons anormais. Mas existem situações em que isso não se passa. E surgem outros sinais, outros sons, como temos ali, por exemplo, a ver o som S2 e o som S3 e o som S4. E em determinadas circunstâncias, embora o som S3 não seja, digamos, sinónimo de um problema de insuficiência cardíaca, o S4 já está, digamos, associado a insuficiência cardíaca e requer, digamos, estudos complementares. Ok? Portanto, e como é que nós obtemos estes sons? Não é, digamos, o médico que registra os sons. Portanto, utilizamos estetoscópios digitais para proceder, digamos, à gravação destes sons. Ora bem, e temos aqui o pipeline, ou seja, digamos, o fio condutor que vai desde o indivíduo, portanto, o indivíduo é o elemento central neste processo, que, digamos, sobre o qual são medidos sinais, são adquiridos sinais ou biosinais. Estes sinais são pré-processados, é feito diagnóstico, digamos, são tomadas decisões e depois é feita a intervenção, no caso seja necessário, sobre o indivíduo, sobre o paciente, sobre o doente. Ok? Portanto, isto é basicamente um loop, um anel. Neste momento está ali, é unidirecional, mas se nós fecharmos é um anel, em que temos como elemento central o indivíduo, o paciente. Eu não estou a dizer paciente, mas podia ser um mamífero, um cão, um gato, uma cobra, bom, por aí. Ok? Mas aqui o que é que nós pretendemos fazer, digamos, na aquisição de sinal? É registar ou, digamos, adquirir sinais através de sensores e depois, utilizando técnicas de pré-processamento para extrair ou, digamos, remover, por exemplo, ruído e extrair features e, digamos, depois analisá-lo através de técnicas de diagnóstico. Ora bem, quais são as motivações então? Em parte eu já falei sobre isso. Quais são as motivações para adquirir biosinais? Pronto, a primeira é quando nós somos internados num hospital, somos sempre ligados com N sensores, elétrodos que nos estão a monitorizar. Ok? Estão a registar, do ponto de vista fisiológico, digamos, o nosso estado. E isso, digamos, são, digamos, indícios, quando nós estamos num hospital, sobre, digamos, a nossa condição física. Em ambulatório, que é, por exemplo, imaginem que vocês há uma pessoa que tem alta, ou, por exemplo, devido à sua idade, precisa de ser constantemente monitorizada. E, digamos, pode ser, digamos, interessante colocar, digamos, instalar equipamentos, por exemplo, camisolas que têm, digamos, sensores incorporados. Esses sinais são transmitidos por Wi-Fi para um receptor e depois, digamos, esse receptor transmite para a cloud ou, digamos, para um servidor essa informação que vai ser, digamos, analisada ou automaticamente ou por digamos, um técnico. Portanto, digamos, a monitorização, este é um dos aspectos interessantes da monitorização. Outros, por exemplo, já também falei, foi a questão da detecção e diagnóstico de patologias, que é o caso, por exemplo, do ECG, do EEG, que tem a ver com, digamos, com as ondas cerebrais, o fonocardiograma, enfim. Outra tem a ver, digamos, com, imaginem que há uma pessoa que tem, digamos, uma determinada patologia e nós pretendemos segui-la ao longo do tempo e, digamos, avaliar a progressão dessa patologia. Ou se está, digamos, a responder à medicação, ou a medicação tem de ser revista. Portanto, e para isso precisamos de, em ambulatório, recolher, digamos, sinais periodicamente para analisar a condição
do doente. Outro aspecto que eu me lembrei, máquina. E aqui existe, digamos, no LAIS, o projeto revela, onde havia, digamos, a necessidade de incorporar sensores e, digamos, dispositivos de interação, no caso, por exemplo, da esclerose lateral amiotrófica. E, finalmente, a questão da modulação. Portanto, se nós não tivermos sinais, não conseguimos modular processos. Porquê? Mesmo que nós desenvolvemos, digamos, analiticamente modelos fisiológicos, nós precisamos de validá-los. E para validá-los precisamos de dados. E daí a necessidade da monitorização. Ora bem, e agora vamos passar para o problema mesmo de aquisição de sinal. Reparem, o que nós temos é, na generalidade, o nosso, digamos, os sinais biomédicos ou biológicos evoluem constantemente no tempo. Okay? Mas nós, digamos, processamos-los não continuamente. Normalmente, por exemplo, um computador não processa continuamente. Se quisermos, digamos, gravar numa base de dados informação, eles não são contínuos no tempo. E, portanto, temos de os amostrar. Ou seja, o que é isto da amostragem? É em intervalos, ou digamos, em instantes particulares, nós vamos proceder a uma leitura. Tuc, tuc, tuc. Em vez de termos um indivíduo, digamos, uma pessoa, para apontar, por exemplo, a temperatura de hora a hora, podemos ter um dispositivo que lê a temperatura do indivíduo hora a hora. Ok? Portanto, isto é a amostragem. Temos um sinal que é contínuo e nós vamos obter ou ler os valores em instantes particulares. E é o que está do lado direito, azul, naquele fundo azul, que é cada linha vertical corresponde, digamos, a uma amostragem. Ora bem, temos outro problema. Ok? Este problema da amostragem, já vamos ver a seguir, é importante na perspectiva de processamento digital de sinal, tendo em vista a reconstrução do sinal. E depois já vou falar no que é isto, mas muito por alto. A outra coisa é que eu quero converter um sinal que é, digamos, vamos lá ver, que é discreto no tempo, ok? Mas, em teoria, não limitado na amplitude. Ok? E, portanto, eu tenho um sinal que varia, digamos, tem infinitos níveis entre, por exemplo, o zero e o máximo que ele adquire. Ou seja, é um real. Pertence ao corpo dos números reais, ao conjunto dos números reais. E o que nós temos é, quando nós o digitalizamos, temos delimitações. Chama-se isso, digamos, níveis. E os níveis têm a ver com os bits. Lá está. E os bits limitam-nos logo a resolução do sinal. Okay? Por isso temos um problema de quando fazemos a conversão, digamos, analógica ou digital, temos este problema que já vamos ver a seguir. Ok? Bem, esqueçam as matemáticas, estão ali, por ali. Ok? Esqueçam, digamos, os teoremas, estão por ali. O que nós pretendemos é, nós amostramos um sinal e temos de ter a garantia que o conseguimos reconstruir no tempo. Ok? E, portanto, precisamos, foi provado por por Whittaker, Nyquist e Shannon, obrigado, que para nós podermos reconstruir o sinal depois de adquirido, temos de amostrar o sinal, ou seja, temos a frequência de amostragem tem de ser o dobro da frequência máxima desse sinal. Ok? Portanto, normalmente nós, quando fazemos aquisição de sinal, não nos preocupamos com isso, mas isto é um problema a ter em conta. Ok? E vamos lá ver, e esta frequência é designada por frequência de Nyquist, que é metade da frequência da amostragem. E este é um problema. Ok? Porquê? Imaginem que nós estamos vou utilizar o ECG. Okay. Normalmente os ECGs são, digamos, registados ou adquiridos a 250 Hz. Ok, bom. Sinais até 125 Hz conseguem ser reconstruídos.
para frequências superiores, o que é que vai acontecer? Elas não desaparecem. Elas vão mascarar o sinal, vão falsear o sinal original. Ok? Daí estamos a ver ali. Estamos a ver um sinal que está a ser mostrado a 16 Hz. Ok? E estou a utilizar, digamos, o sinal sinusoidal. Com frequências que eu não consigo ver. 4, qualquer coisa, 14 e... Pronto. Até ao limite, até aos 8 Hz, o sinal é perfeitamente reconstruído. Que são as duas de cima. Os dois gráficos de cima. Para baixo, aumentamos a frequência do sinal, ok? E quando o fomos reconstruir, estão a ver ali, aquele sinal com a segunda curva sinusoide que aparece ali, não é? Com frequência inferior, é, digamos, o resultado do falseamento das frequências superiores, ok? Portanto, é preciso ter cuidado quando se faz, digamos, a mostragem, para evitar precisamente este fenómeno de... geralmente as pessoas dizem aliasing, mas em português, português de Portugal, ou português europeu, costuma-se designar por falseamento. Ok? Pronto, é preciso ter algum cuidado. Como é que nós evitamos isso? É colocar um filtro analógico antes da amostragem. Ok? Para cortar frequências, não é? Que são, digamos, acima de metade da frequência da amostragem. Espero que vocês vão perceber isto. São conceitos, não estou a falar em muito processamento de sinal, é ideias que têm de ser tidas em consideração quando se faz aquisição de sinal. Outra questão tem a ver com o problema da quantização, ou seja, o problema da definição do número de níveis que eu consigo ter para caracterizar, digamos, um determinado sinal em termos de amplitude. Como podem ver aqui à direita, quanto maior for o número de bits, maior, digamos, mais níveis eu tenho. Por exemplo, se eu tiver 2 bits, só tenho 4 níveis. Se eu tiver 3 bits, tenho quanto? Tenho 8 níveis e assim sucessivamente, não é? 2 levantado ao número de bits. Portanto, o problema todo é que depois, na conversão, quanto maior for o número de bits, lá temos maior complexidade. Ok? E portanto há aqui um compromisso, ou seja, um trade-off. E agora vamos passar para a parte, digamos, mais mão na massa, como costumo dizer, que é a filtragem digital de sinais. Portanto, não vou falar aqui na parte de filtragem de sinais analógicos, vou sim falar na filtragem de sinais digitais, que é diferente. Se eu quiser fazer, e normalmente o que se faz é, para resolver o problema do falseamento ou do aliasing, digamos, utilizam-se componentes eletrónicos e, digamos, a jusante do sensor, coloca-se lá o dispositivo, o filtro analógico, e depois é que se faz a aquisição. Ora bem, o que é um filtro? Independentemente de ser analógico ou digital, não é mais do que um sistema, ok? Que recebe como entrada o sinal RAW, ou seja, não filtrado, e devolve, ou tem como saída, o sinal filtrado, é o que está ali, digamos, em cima. Ok? Portanto, recebe um sinal em bruto e devolve um sinal filtrado, ou seja, algumas das características desse sinal, como por exemplo frequências, são eliminadas, por exemplo, podem ser eliminadas as de baixa frequência, ou os componentes de baixa frequência, podem ser eliminadas as componentes de alta frequência e, digamos, em função da utilização que nós pretendemos para o filtro, assim o vamos projetar. Ora bem, neste caso particular, o que é um filtro? Vamos ver. O filtro não é mais do que uma, digamos, uma função, neste caso é discreta, ou seja, é representada por uma equação às diferenças e, digamos, pode ser visto como sendo, digamos, autorregressivo com média móvel. Ok? Se nós olharmos para ali, vemos a componentes de saídas passadas, ou digamos, valores medidos passados e
valores presentes. Ok? Na figura de baixo é o exemplo do que é um filtro. Nós injetamos à entrada do filtro um degrau unitário, por exemplo, 1, e reparem como ele vai evoluir para 1, ou seja, tem um ganho, que se costuma dizer ganho estático unitário. Portanto, ele vai evoluir para, digamos, o valor de entrada. E os filtros podem ser também analisados, não só no tempo, como no domínio da frequência. Aqui vemos, digamos, a representação do mesmo filtro no domínio da frequência. E vemos ali o quê? Que para frequências superiores a 0,9 Hz há uma atenuação, que é na figura de cima. Ok? Ou seja, digamos, ele vai começar a atenuar as componentes com frequências superiores a 0,9 Hz. Oops, what's this? Ok. Ora bem, além disso o filtro, e é importante percebermos que o filtro não só atua ao nível da amplitude do sinal, também promove um certo desfazamento, ou seja, atraso no tempo. E vamos ver isso mais à frente quando falarmos na detecção do ritmo cardíaco. Ora bem, eu vou passar isto, mas não sei se alguém aqui já teve alguma formação em sistemas e sinais, mas basicamente o que está ali é uma função de transferência e as funções de transferência, digamos, normalmente falamos em polos e zeros, ou seja, polos são as raízes do denominador da função de transferência e os zeros são as raízes do numerador da função de transferência. E a localização destes zeros e polos assim se confere ou se, digamos, modela no sentido de configuração do filtro em questão, ser baixa de filtro passa baixo, passa alto ou passa banda. Temos aqui então os três, digamos, os três tipos de filtros principais. O primeiro corresponde ao primeiro que nós vimos imediatamente antes, que é um filtro passa baixo, ou seja, as frequências mais baixas passam e as outras são atenuadas, ou seja, aquele efeito no sinal, digamos, original, digamos, é atenuado e é atenuado, ou melhor, digamos, vai ser, quanto maior for a frequência, maior atenuação sofre, digamos, essa correspondente componente. E do mesmo modo também se verifica na parte de baixo do diagrama. Este diagrama, se não ouviram falar, vão ouvir falar pela primeira vez, chama-se, digamos, diagrama de resposta em frequência ou diagrama de Bode. Depois temos o filtro passa alto. O que é que nós queremos? Queremos atenuar as baixas frequências e queremos, digamos, deixar passar as frequências mais altas. E finalmente, no filtro de baixo, no terceiro filtro, digamos, o que nós queremos limitar, digamos, as gamas de frequência de interesse. E daí cortamos as baixas frequências e cortamos as altas frequências. Ora bem, vamos ver aqui um exemplo então aplicado ao ECG. Este foi, digamos, gentileza do Jorge Henriques. Não sei se foi o teu ECG. Não? Pronto, ok. Temos então aqui o ECG. Um ECG de alguém, que eu não sei quem é. E, portanto, tem ali, digamos, como podem ver, se pensarem, digamos, na onda P, no complexo QRS, depois na onda T, aquilo está ali muito ali misturado. Certo? Portanto, a ideia já está explicada, portanto, não é do Jorge Henriques o sinal, mas foi alguém. Retiraste a quem? Colheste em algum sítio em particular? Ok. Pois isto é mesmo real, de alguém que tem, digamos, este ECG. Ora bem, como veem, há interesse aqui de o filtrar. Portanto, normalmente aquilo que se vê, digamos, nos dispositivos é o sinal filtrado, não é o bruto, o RAW. Ok?
Portanto, aqui interessa agora ver qual é o efeito que a filtragem tem sobre o sinal recolhido. Ora bem, o que é que nós vemos basicamente? Se nós olharmos para ali, para aquele gráfico, vemos ali, digamos, as contribuições das várias ondas sobre, digamos, o ECG. E vemos que, basicamente, digamos, a partir dos 30 Hz, coisa assim, digamos, já não há uma grande diferença, ou melhor, a relação sinal-ruído é, digamos, pouco significativa. E, portanto, a ideia é, então, utilizarmos, digamos, um filtro passa-baixo, utilizamos como frequência de corte, por exemplo, os 30 Hz. Ok? Pode não ser 30 Hz, pode ser entre 30 a 35 ou mesmo 40, depende, digamos, de vários critérios. Ok? E vamos ver, então, o que é que nós vamos obter quando aplicamos um filtro, digamos, passa-baixo, com frequência de corte a 31 Hz. Como podem ver, digamos, quando se aplica esse filtro, o sinal a vermelho é o sinal que está mais limpo. Ok? Eu devia tê-lo separado, mas ele está sobreposto ao outro, mas, digamos, vemos que há ali picos que foram atenuados, certo? Portanto, já há ali um efeito de processamento, ou seja, algumas frequências mais altas já foram, digamos, eliminadas. Um outro problema é o quê? É o problema das baixas frequências. Tem a ver, por exemplo, com digamos, alguns artefactos que aparecem no sinal, mas que não têm natureza, digamos, ou não são resultantes da atividade elétrica. E, portanto, uma das do interesse é remover digamos, as componentes de baixa frequência. E quando nós removemos as baixas frequências, como a frequência de corte, por exemplo, no caso de 3 Hz, também estamos a reduzir, digamos, a parte elétrica basal, ou seja, a componente DC, que aparece no sinal. E, portanto, ele vai para zero. Não tem offset. Portanto, se nós aplicarmos, então, um filtro, neste caso, utilizei um Butterworth de quarta ordem, com, digamos, frequência de corte 2 Hz, vamos ver o que é que acontece. Já cá está em baixo. Este é o sinal, já as componentes de baixa frequência, incluindo a DC, foi eliminada e o sinal, digamos, já sujeito ao filtro de passa alto e passa baixo, já o vemos ali. Já temos ali um sinal com, digamos, alguma coisa que se parece com ECG. Ok? Típico. Ok, pronto. Eu não sei se não tenho aqui horas, se estou muito atrasado, adiantado. 204, ok. Agora vamos ver como é que isto se aplica a um caso particular, digamos que é a detecção do ritmo cardíaco. Ok? E a detecção do ritmo cardíaco não é mais do que a detecção de pontos comuns ao longo do tempo. E qual é o ponto comum ao longo do tempo que nos interessa? É o pico R. No complexo QRS, o pico que nos interessa detectar, que é mais fácil porque tem muita energia, é o R. Portanto, e nós, digamos, se nós, digamos, medirmos no tempo a diferença entre picos R, nós conseguimos determinar o ritmo cardíaco. E depois do ritmo cardíaco, nós podemos determinar a variabilidade do ritmo cardíaco, que é isso que interessa para, digamos, a maior parte dos cardiologistas. Ora bem, existem várias abordagens para se determinar o ritmo cardíaco. Pode ser, por exemplo, utilizando técnicas no domínio da frequência, podem ser, digamos, utilizando wavelets, redes neuronais, sistemas evolucionários. Bom, há uma série de técnicas que podem ser encontradas na literatura. Aquela que nós vamos utilizar, e talvez, digamos, o state of the art em termos de utilização, é, digamos, este método que é o Pan-Hopkins, que utiliza a energia do sinal. Ou seja, se olharmos ali para o QRS, onde é que está a maior energia? Concentrada no sinal, ou melhor, na componente QRS, ou no complexo QRS. Ora bem,
E este método baseia-se do Pan-Topkins em etapas, ok? A primeira etapa foi aquela que nós fizemos inicialmente, que foi remover, digamos, o ruído do sinal. Depois vamos proceder ao cálculo da energia subjacente ao sinal. Depois passamos um filtro, que é um FIR, um média móvel, que é, digamos, um filtro de resposta impulsional finita, para suavizar. E depois, digamos, consideramos um limiar e vamos procurar acima desse limiar, digamos, pontos que correspondam, digamos, a uma alteração da derivada. Ou seja, derivada em termos de função. Ou seja, o incremento à esquerda seguido, um incremento à esquerda positivo seguido do incremento à esquerda negativo. Corresponde a um pico, não é? Vão ver? Sobe 10, temos um incremento positivo, incremento negativo. E ali é o ponto máximo. Ok? Portanto, é a ideia subjacente. Há muitas técnicas para fazer isso, mas eu utilizei esta do incremento, da diferença de incrementos, ou seja, do produto de incrementos. Se o produto de incrementos for negativo, está ali o pico máximo. Já vamos ver. Ora bem, e esta, digamos, é a arquitetura do método. Temos um sinal à entrada, um ECG, não é? Em bruto. Filtramos-lo com um filtro passa-banda. Depois vamos utilizar o tal diferenciador, ou seja, digamos, o incrementador, para calcularmos o incremento. A seguir, digamos, utilizamos o conceito de potenciação, ou seja, reduzimos, passamos os negativos ao positivos, levando ao quadrado, e depois fazemos a suavização com um filtro, com um FIR. Ok? Com um filtro de resposta impulsional finita. Ok? E depois temos aqui em baixo as várias etapas, se eu conseguir isto não... que é a 3, onde está o sinal suavizado. Ainda não está detectado. Não estão detectados os picos. Mas vê-se ali, comparando com o sinal original, não é? Já se consegue ali fazer, digamos, a procura mais limitada do pico. Ora bem, portanto, o filtro passa-banda, se vocês olharem, o que nós queremos é o QRS, o complexo QRS, okay? Que é aquela curva de baixo, que faz aqui aquela espécie de parábola assim meio estranha, ok? E é ali que nós vamos procurar o pico, ok? Portanto, temos de remover do ECG tudo aquilo que é espúrio, ou seja, que não interessa. Ou seja, acima de uma determinada, digamos, gama de frequências e abaixo também de uma determinada gama de frequências para, digamos, reduzir efeitos, digamos, espúrios que podem ser, digamos, internos ou externos. Imagina, por exemplo, um elétrodo a roçar, não é? Produz, digamos, artefactos que carecem de ser removidos. E, portanto, vamos considerar ali a vermelho a banda de frequência que nos interessa, ou seja, entre 5 e 15 Hz. Okay? Portanto, vamos aplicar um filtro passa-baixo, ou melhor, passa-banda. Eu aqui não utilizo um filtro passa-baixo e depois um filtro passa-alto, vou logo utilizar um filtro passa-banda por uma questão de economia de tempo. E, portanto, temos aqui, digamos, o tal a vermelho, já o efeito da filtragem, ok? Que é o azul está o sinal original, que é o mesmo sinal que vocês viram inicialmente, que é o tal sinal verdadeiro, e a vermelho o sinal filtrado com filtro passa-banda com frequências de corte de 5 e 15 Hz. Ora bem, e agora o que é que nós precisamos de fazer? Queremos, digamos, ver o sinal na perspectiva dos incrementos, ou seja, do diferenciador. Ok? Vamos pegar no sinal filtrado e vamos calcular, digamos, a diferença entre digamos, vamos lá ver, como eu vou dizer, o valor no instante, ou melhor, digamos, na frequência entre y, aliás, no tempo, entre o valor atual menos o valor anterior, ok? Se nós dividirmos, pensarmos em amostra, por 1, é como se fosse a derivada, ok? A aproximação da derivada. Ok? E vamos então calcular para cada um deles o valor, lá está,
o SK, o valor do sinal SK, menos o SK menos 1. Ok? Pronto, e isto permite, digamos, dar, digamos, proeminência ao tal pico R. Porquê? Porque se vocês olharem para o sinal QRS, o pico R é o que tem derivada mais elevada. Ok? Portanto, vai aparecer ali como uma coisa que sobressai. Ok? Stands out. Ok. E então, portanto, temos então aqui à esquerda, digamos, digamos, com o diferenciador. Ok? E à direita o que é que nós fizemos? Eu podia dizer assim, ok, vou aplicar uma função de retificação. Ok? Corta sinais negativos. Uma forma de fazer isso bastante, digamos, simples, é elevar o sinal ao quadrado. Ok? Portanto, se elevarmos o sinal ao quadrado, cada um ao quadrado, removemos, ficamos só com valores positivos. E daí a potenciação. Ou seja, o squaring. E o vermelho é precisamente isso. Reparem, o sinal, digamos, com a diferenciação era azul, digamos, aplicámos a potenciação e lá está. Ele, digamos, foi um sinal, aparece como sinal retificado. Ora bem, mas este sinal retificado ainda não é suficiente. Ok? O que é que nós vamos precisar de fazer? Suavizá-lo. Ok? Portanto, e ao suavizá-lo, nós não, digamos, suavizamos tudo, mas o que sobressai é, digamos, onde há mais energia. Ok? Isso a vermelho é o efeito de suavização. Ok? Portanto, utilizamos normalmente um filtro de média móvel. Ok? Que não é mais do que um FIR, ou seja, um filtro de resposta impulsional finita. E, portanto, aqui temos, quando nós aplicamos esse filtro, temos, digamos, o sinal, reparem, azul e reparem o caminho que já fizemos. Já estamos ali num sinal muito mais limpo. Não é? E conseguimos identificar ali claramente os picos, cada pico corresponde precisamente a um R, corresponde, digamos, a um batimento. Ok? Bom, e portanto, imaginem que eu agora corto, digamos, estabeleço um limiar, o chamado em inglês threshold, não é? E só vou analisar o que acontece acima do threshold. Ok? E portanto é isso que, reparem, se eu não o fizesse, poderia estar a apanhar ali coisinhas espúrias cá em baixo. Não é? E então não me interessa. Então corto o sinal, por exemplo, pela média. Vou subtrair a média do sinal, não é? E ao subtrair a média do sinal, aquilo desaparece completamente. E o que é que vai acontecer? Digamos, cada um dos sinais, vamos lá ver se eu consigo vir atrás. Não? Bom, já fui atrás, se a ver. Cá está. Reparem, eu aqui consigo identificar cada um dos picos R, que é digamos, o vértice de cada ondinha. Ok? De cada pináculo. Ok, mas o que é que acontece? Acontece que quando eu aplico filtragem, eu introduzo desfazamento. Ok? Desfazamento na frequência, não é? Corresponde a quê? Desfazamento do tempo. Portanto, eu vou identificar os picos, mas não é propriamente no instante em que eles ocorreram, o real. Ok? Portanto, o que é que eu preciso de fazer? Preciso de fazer um mining no sinal original, ok? Para procurá-lo, por exemplo, no intervalo entre, digamos, meia dúzia de amostras deste pico. Ok? E então eu vou, digamos, encontrar precisamente, vou restringir a gama de procura, digamos, a umas amostras, por exemplo, 10 amostras antes, porque normalmente, devido ao atraso, não faz sentido após. E vou procurá-lo e vou identificar exatamente onde é que ele se encontra. É evidente que, dado a frequência da amostragem, o erro seria mínimo. Mas, por uma questão de preciosismo, costumamos fazer isto. Ok? E temos aqui a vermelho, correspondem aos picos R e correspondem aos instantes onde se deu, digamos, o quê?
se dá início à sístole. Ok? E, portanto, encontramos ali, digamos, conseguimos medir o ritmo cardíaco, ou seja, anda na casa dos, mais ou menos, dos 100,107 batimentos por segundo, com um desvio de cerca de 2,6 batimentos. Ok? Ora bem, neste caso, não podemos estar a tirar, digamos, médias e desvio padrão com tão poucas amostras. Faz sentido quando temos um número de amostras grande, um, digamos, fazer este estudo estatístico. Ora bem, é importante lembrar o quê? Que a variabilidade do ritmo cardíaco é importante e vai ser tratado na última sessão com o Jorge. Porquê? Porque a variabilidade do ritmo cardíaco é potenciadora de um conjunto, eu não tenho aqui, não, um conjunto de patologias. E, contrariamente, digamos, ao senso comum, não é a alta variabilidade que é preocupante, é a baixa variabilidade, okay, do ritmo cardíaco. E isso, digamos, potencia doenças cardiovasculares, associado, digamos, a diabetes, a problemas nos pulmões, bom, por aí. Portanto, basicamente a ideia central é que isto vai ser a base de trabalho agora para as duas sessões seguintes como, digamos, feature. Pronto, mais uma vez, obrigado pelo convite e se tiver alguma questão que queira colocar, estarei à vossa disposição.